Deus! Aleluia! Deus poderoso! Irmãos, Deus falou comigo. Aleluia. Deus falou comigo mais uma vez. É, E papai. vai passar. Tu és maravilhoso. Aleluia! Então eu tenho que esperar, irmão, passar. Vai passar. Espere também, vai passar. É, sim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando, não sei por que Deus estava dizendo para me falar, quando eu mudei a oração, Deus começou a fazer. Sabe como? Eu vivia só pedindo. Deus, Deus, eu quero, Deus me dá, Deus, eu quero, Deus me dá. Mais ou menos 25 anos, pastor. Só nessa toada. Deus me dá, Deus me dá. Eu não vou dar não. Aí um dia, parece que foi esse ano já, eu falei, me zanguei. Eu me zanguei, irmão. Me zanguei, meu nome, irmão? Ah, o João Vitor, olha, irmão, ó. Que bom, né? Eu me zanguei, irmão, João Vitor. Falei, Deus, tudo que eu pedi para o Senhor, se o Senhor me der 100 anos, eu vivo e não gasto tudo. E as promessas que o Senhor já fez, eu não vou pedir mais. Agora eu só vou agradecer. Deus começou a me abençoar, começou a mandar, Pai. começou a fazer aquilo que eu estava precisando, começou a fazer aquilo que eu estava necessitado. Glória a Deus. Resumindo, qual é o segredo? Agradecer, ser grato a Deus, ser grato ao Senhor, seja grato. Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus está dizendo para você, seja grato ao Senhor Jesus Cristo, seja grato que Ele vai dar vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Nós precisamos ser grato ao Senhor pelos seus benefícios. E o Senhor, Ele é fiel para fazer além do que pedimos ou pensamos. Quero orar por você, irmão. Estava aqui sentado, o Senhor disse, chame ela aqui na frente e ore por ela. Não é isso. Por que eu não deixo para o pregador? Porque Deus mandou, fui eu. É, Pai. Eu quero que vocês se ponham de pé. Deus está fazendo algo. Glória a Deus! Glória a Deus. Deus não me disse o quê, mas Ele está fazendo algo por ti hoje. Deus está fazendo e Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar que mais uma vez Ele está fazendo algo por você. Às vezes você pensa que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te vendo. Deus tem visitado você até no sonho, Deus tem te visitado. Aleluia, Senhor! E o Senhor te diz, a vitória vai chegar. Só mais um pouquinho. Levanta suas mãos para cá, vamos orar. Querido Deus, aqui está a tua filha, Senhor. Meu Deus querido, fortalece ela. Ó Deus amado, segura nas suas mãos, Senhor. Foi louvado nesta noite, Pai, que o Senhor é quem sustenta nas mãos. O Senhor é quem livra. Meu Deus, abençoa a tua filha. Abençoa, seu Deus amado, em nome de Jesus, a sua família, o seu companheiro, a sua filha. Deus, faz, meu Deus, faz o milagre no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo ela no nome de Jesus. Amém! Amém? Então aposto da vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos estar orando nesse momento. Nosso amado irmão vai estar ministrando a palavra de Deus. Sim, Pai. E nós vamos estar recebendo em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Vamos orar por ele. Oh, glória. Irmão, Glória a Deus, o Pai! Queridos irmãos, eu tenho ensinado lá na igreja que eu não vou colocar ele na mão de Deus. Não vou não. Talvez ele não tenha ouvido isso ainda de um pastor. Se não deu isso, vai aprender hoje. Se eu colocar você na mão de Deus, aqui, eu estou errado. Sabe por quê, irmão? Porque você já veio na mão dele. Nós vamos orar para Deus usar ele. Isso. Nesta Em noite. nome do Se eu Senhor vou orar e Jesus. colocar a mão na mão de Deus, está errado, irmão. Ele já está na direção de Deus. Ele está na mão de Deus. Sim. Vamos orar para Deus usar ele. Verdade. Amém? Amém. Querido Deus, amado Jesus Cristo, ó Deus, usa o teu filho nesta noite. Aqui estamos, Senhor. Usa o pastor Douglas, Pai, porque eu creio que ele é canal. Usa ele na palavra.
palavra, usa na revelação, usa na exaltação, usa no consolo, usa, Pai Santo, porque eu creio, meu Deus, na tua palavra. Usa, Senhor, o teu filho, Pai. Assim oramos e cremos e recebemos a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Abra a Deus. sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de 2 Crônicas, Glória a Deus. capítulo 20, versículo 14 em diante. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14 em diante. De antemão já quero Glória a Deus. agradecimentos, né? Quero agradecer primeiramente ao nosso Deus, porque se não fosse por Ele e para Ele, nem eu nem vocês estaríamos aqui nessa noite. Quero agradecer ao pastor pelo convite, pela oportunidade. Glória a Deus. Agradecer a Débora, que foi o canal, a ponte para que eu viesse estar aqui nessa Glória a noite. Deus. Louvo a Deus pela sua vida, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Quantos achou, digam amém? Amém. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. É, forte. Glória a Diz Deus. assim, ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, Glória a Deus. e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem, igreja? De Meu Deus. Deus. Glória a Versículo Deus. 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, Aleluia. ó Judá e Jerusalém, e não temais e nem vos assusteis, e amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Pode ser sentado no Glória seu a lugar, Deus. por gentileza. Oh, glória a Deus, Pai. Oh, aleluia. Deixa só eu resumir para vocês aqui essa história. Glória a Deus. A história, ela é um pouco longa, e muitos já conhecem essa pregação. Muitos já viram essa palavra Glória a em Deus. congressos, em temas de campanha. É uma palavra bastante pregada e ministrada nos tempos atuais. Por quê, pastor? Porque é uma palavra muito boa de se ouvir. Já pensou Deus virar para você e falar: olha, essa guerra não é sua, ela é minha. É algo que alegra o coração de todos. Só que é uma palavra que, se ela for mal ministrada, perdão da palavra que eu vou utilizar nessa noite, ela acaba tornando a gente preguiçoso na fé. Se for uma pregação mal ministrada e mal ensinada nos tempos atuais, a gente acaba ficando acomodado. Sabe por quê? Porque muitos são aqueles que ouvem da parte de Deus o seguinte: olha, assim te diz o Senhor, o exemplo que eu vou dar. Descanse o vosso coração, se deleite no Senhor. E a pessoa pensa que é simplesmente chegar na casa dela, cruzar os seus braços e pronto. O restante está com Deus. Ah, porque Deus falou que a peleja é dele, não é minha. Então eu vou simplesmente deitar na minha rede, tomar a minha água com coco, e o restante é Deus que vai fazer. E o ser humano tem esse costume, jogar tudo sobre a responsabilidade de Deus. Quantas e quantas vezes você não entrou no seu quarto e falou: Deus, quer saber? Eu não quero mais, eu não vou fazer mais. A partir do momento é o Senhor. Faz do seu jeito, faz da sua maneira. E a partir daquele momento nós temos o costume de nunca mais orar em prol daquela causa. Nós temos o costume de nunca mais pedir por aquilo dali. Só que a Bíblia vai nos ensinar que aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. Jesus Cristo mesmo falou: buscar-me-eis e me achareis.
Quando, pastor? Quando buscar de todo o teu coração. Aleluia. Ou seja, não é que nós devemos parar de pedir. Não. Mas é da forma que nós vamos pedir. Aleluia. Mas temos que entender uma coisa. Nessa noite já foi dado 2 exemplos. O irmão falou acerca de saber pedir. E o pastor falou acerca do agradecimento. Aleluia. Haverá um momento de você pedir para Deus. E a Bíblia também vai nos ensinar que muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Só que também haverá um momento da gente agradecer a Deus. Então cabe a nós ter o discernimento, a sabedoria da parte de Deus, para saber discernir, para saber entender o momento de pedir e o momento de agradecer. E talvez você chegou aqui nessa noite e você vai falar, pastor, eu não consigo entender quando é a hora de pedir e quando é a hora de agradecer. Deixa eu ensinar para você quando será o momento de agradecer e quando vai ser o momento de você pedir algo para Deus. A Bíblia vai nos contar uma história interessante. Jesus Cristo estava ministrando a palavra para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E a Bíblia vai dizer que após o discurso, após o sermão que ele deu, os discípulos chegam para ele e falam, mestre, despede a multidão, porque já é tarde, eles têm que ir para a sua casa. Jesus Cristo vai falar, eu não posso despedi-los, porque estão aqui me acompanhando desde o início, eu não posso mandar eles embora com fogo. Jesus Cristo olha para aqueles discípulos e fala, vão lá, procura algo para que podemos alimentar este povo. A Bíblia fala que simplesmente aparece alguém em meio àquela multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Aqueles discípulos pegam aqueles pães, pegam aqueles peixes, traz e entrega nas mãos de Jesus. Aos olhos humanos é impossível 5 pães alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens. Não tem como. Vamos ser sinceros, dependendo do tamanho da nossa fome, 5 pães e 2 peixinhos não sacia a nossa fome. Eu sou daqueles que quando vai no rodízio, por exemplo, eu dou prejuízo ali para o lugar. Se eu for numa pizzaria e se deixar, eu como mais de uma pizza, dependendo do tamanho da minha fome. Entende? Por quê, pastor? Porque dependendo da ocasião, uma pequena quantidade não sacia a fome que você tem. Pastor, e quando é o momento de eu agradecer a Deus? Eu te mostro nessa palavra. Jesus Cristo pega aqueles pães, ele pega aqueles peixes. A Bíblia diz que ele levanta para os céus e dá graças a Deus. Ele agradece ao Pai. Ele dá graças ao Pai por aquele alimento. Está aí o momento da gente agradecer a Deus. Quando, pastor? Quando te falta recurso. Quando aparentemente na sua condição não tem jeito. Esse é o momento de você agradecer a Deus. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que você agradece, você está colocando a sua fé em ação. E você está dizendo para Deus, Deus, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais recurso para fazer, mas eu bem sei que o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai fazer conforme a tua vontade. Aleluia! O que é a fé? A fé é a certeza, é a plena convicção de fatos que se esperam, mas não se vê. Muitos vão dizer que quando a gente agradece a Deus, não tendo recebido ainda, a gente está sendo hipócrita. Não. Uma vez que eu agradeço a Deus, ainda não tendo recebido o meu milagre, eu estou usando a minha fé. É verdade. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu te agradeço pelo carro que o Senhor vai me entregar. Aleluia. Senhor, eu te agradeço pelo casamento abençoado que eu vou ter nessa terra. Senhor, eu te agradeço pela prosperidade que o Senhor vai me dar. Aleluia. Senhor, eu te agradeço pelo meu filho que logo em breve vai ser um pregador da tua palavra. Talvez hoje está no tráfico, está na criminalidade, mas os seus olhos espirituais já
estão enxergando o pregador, mas os seus olhos espirituais lá na frente já estão enxergando o grande homem de Deus, que através desse testemunho que vai ser gerado, muitas almas serão ganhas. Essa é a fé. É isso que Deus ele quer ver em cada um de nós. Com os olhos físicos, com os olhos carnais, não conseguimos enxergar o recurso, o milagre, mas com os olhos espirituais nós já podemos contemplar e agradecer a Deus por aquilo que Ele vai fazer sobre a nossa vida. E quando a gente aprende a olhar a vida diferente, igual tipo o carro meu fundiu o motor, o cara chegou lá e falou assim: nossa, Thiago, você tá tão tranquilo, tão calmo. Eu falei assim: sabe por quê? Eu aprendi a olhar a vida diferente, agradecer. Glória a Eu Deus. falei assim: muitos que queriam ter um carro para ter problema e não tem, e eu Exato. tenho. Eu sou grato por isso. E é nesse ponto que nós temos que aprender a dar graças a Deus. Pastor, e quando é que eu devo pedir para Deus? É quando você tem condição de fazer. Mas você fala: Senhor, eu tenho força física, eu tenho saúde, eu tenho condição, mas eu não quero ir sozinho nessa batalha. Eu quero que o Senhor vá comigo. Sabe por quê? Porque nós temos que entender, nós temos que compreender que sem Deus nós não conseguimos chegar lá na frente. Talvez pela força física, pelo seu grau de escolaridade, você consiga chegar até um certo local. Mas aprenda uma coisa nessa noite: todo sucesso sem Deus, ele é fracasso. Aleluia. Todo sucesso sem Deus não compensa, não vale a pena. Então esse é o momento da gente pedir. E eu quero que você entenda o momento de você agradecer. Sabe por quê? O texto que nós lemos vai nos ensinar uma passagem bastante interessante. Por isso que eu falei para vocês no começo que essa palavra ela foi ministrada de uma forma errada, vai gerar, não nesse culto, mas nessa terra, vamos assim dizer, para melhor contextualizar, vai gerar uma geração preguiçosa. Uma geração que vai entregar tudo nas mãos de Deus e vai ficar simplesmente descansando. Nunca vai correr atrás daquilo que quer. Entende? A Bíblia vai dizer que no reinado do rei Josafá, filho do rei Asa, a Bíblia vai dizer que se estoura uma guerra. O inimigo ali daquele povo se ajunta com outras terras, com outros povos, e fala: olha, vamos até o rei Josafá, vamos até Jerusalém, vamos até o povo de Judá, e vamos pelejar contra eles. E a notícia, ela se achega até os ouvidos do rei Josafá. Agora imagine você está tranquilo ali no seu reinado, no seu palácio, e se achega até os seus ouvidos uma notícia dizendo: olha, eis que os amonitas se ajuntaram com aquele povo, se ajuntaram com outros povos, e se ajuntaram 4, 5 povos ali de terra distante, e estão vindo pelejar contra você. Imagine isso. Essa notícia se achegando até os seus ouvidos. 5 reinados estavam se ajeitando, estavam se ajuntando para vir contra o rei, para vir contra aquele povo de Judá. Naturalmente, o rei Josafá ele se desespera. Mas no momento de desespero, ele toma, como eu posso dizer, ele toma o passo mais sábio que ele poderia tomar. Ele toma a atitude mais sábia que ele poderia tomar mediante aquela situação. Qual, pastor? Quando ele recebe a notícia que aqueles povos haviam se ajuntado para vir contra o seu reinado, a Bíblia vai dizer que ele vai até a congregação. Ele reúne todo o povo de Judá. Ele reúne desde o mais novo ao mais velho. E dentro daquela congregação, a Bíblia vai dizer que ele vai consultar a Deus. Ele vai consultar a quem? A Deus. E na oração que ele faz, ele vai dizer: Senhor, nós não temos condição de ir contra esse povo. Senhor, nós não temos recursos para pelejar contra eles, porque são um exército sobremodo numeroso. São mais do que nós temos de soldados preparados para ir nessa guerra. Entende? Ele até tinha um exército ali, só que ele podia compreender que o exército que vinha contra eles era mais numeroso. Então ele vai falar: Senhor, está nas tuas mãos. Ele sabia que ele teria que pelejar aquela guerra. Só que ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu até vou para esse campo de batalha,
porque a guerra já foi travada. Mas ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu não quero ir sozinho. Senhor, eu não quero ir para esse campo de batalha se o Senhor não estiver comigo. Ele iria reunir o seu exército. Ele iria reunir os homens mais capacitados para ir naquela guerra. Só que antes dele ir, ele consultou a quem? A Deus. E ele pediu para Deus: Senhor, vamos comigo. Senhor, nos dê uma direção. Qual passo nós devemos tomar? Qual atitude nós devemos tomar mediante essa guerra que está vindo contra nós? E a Bíblia vai dizer que no meio daquela congregação, em meio a toda aquela multidão que estava ali reunida, um homem somente, uma pessoa, ela se levanta, ela diz para o rei, para todos aqueles povos, dizendo: olha, assim diz o Senhor para vocês, vão para a guerra, vão para a batalha, porque essa guerra não é de vocês, mas é de Deus. E é Ele quem vai pelejar por vós. Aleluia. Algo que me chama a atenção, pastor, Glória a é que Deus. meio toda aquela multidão, João, Deus levanta somente uma pessoa para dar a direção. Deus levanta somente uma pessoa para mandar eles ir para o campo de batalha. Sabe o que nós presenciamos nos tempos atuais? Muitas das vezes Deus vai usar alguém para falar conosco. Deus vai usar o pregador, o preleitor, Deus vai usar o cantor, o levita, o pastor. Deus vai usar alguém para nos apontar a direção. Mas sabe qual tem sido aquilo que está doendo nos nossos ouvidos nos tempos atuais? É a pessoa chegar para nós e falar: pastor, Deus me entregou algo. Mas ora aí, pastor, me ajude em oração para ver se é de Deus. Quantas e quantas vezes o pastor talvez já vivenciou momentos como esse? Alguém chegar e dizer: pastor, ora por mim para ver se de fato é Deus que está falando. Me ajude em oração para ver se de fato essa direção é de Deus. Sabe por que você até hoje não chegou aonde Deus quer que você chegue? Sabe por que até hoje você não conquistou aquilo que Deus quer que você conquiste sobre essa terra? Glória a Deus. Porque Deus já te mostrou a direção mais de 10 vezes. Você está até hoje pedindo confirmação para Deus. Verdade, Jesus. Deus já te apontou a direção mais de 5 vezes. E até hoje você está pedindo para Deus confirmação. Ah, Senhor, mas se for de ti, usa o pregador. Senhor, o Senhor usou o pregador, mas se for do Senhor, eu vou no culto semana que vem, usa um levita para falar comigo. Senhor, o Senhor usou o levita para falar comigo, mas eu ainda estou em dúvida. Fale comigo em sonho. Deus vai lá e fala em sonho com a pessoa. Senhor, mas será que de fato foi o Senhor que falou? Fala comigo através da palavra. Deus vai lá e dá a direção através da palavra. Senhor, mas será que é o Senhor que está falando mesmo? Eu vou no congresso tal dia, vai ter uma multidão. Usa o pregador, usa alguém de aquela multidão para falar comigo. Meu Só que abrindo Deus. algo aqui nessa noite. É forte, Jesus. Glória a Deus. Vai chegar um momento que Deus vai olhar para você e vai falar: chega. Aleluia. Já te dei a direção, já falei o caminho para você, só basta você ir. Está na hora da gente aprender a confiar um pouco mais em Deus. Está na hora da gente aprender a confiar um pouco mais no direcionamento de Deus para a nossa vida. É verdade. E pararmos de ficar pedindo confirmação para Deus toda a vida. Glória a Deus. Aleluia. Obviamente, nós temos que ter o discernimento, a sabedoria vinda da parte de Deus, para discernir, para entender quando é Deus que está falando e quando não é. Porque, infelizmente, nos tempos atuais, temos presenciado falsos profetas, infelizmente, que no calor do momento, pela emoção, às vezes para fazer bonito, chega até a pessoa e fica assim: olha, assim que diz o Senhor, mas Deus não está falando nada. É verdade, Jesus. Glória a Então, Deus. por isso, nós temos que aprender a buscar dos céus a sabedoria, para entender quando é Deus que está falando e quando não é. Glória a Deus. Mas deixa eu falar algo para você aqui, claramente, abertamente. Aquele que tem intimidade com o Pai,
Aquele que tem intimidade com o Espírito Santo sabe quando de fato é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, É verdade. não há necessidade de ficar pedindo confirmação, porque uma palavra somente basta para você Glória a entender Deus. quando é Ele que está falando e quando não é. Mas sabe qual que é o problema? Existem pessoas hoje que não têm tido a intimidade com o Pai. E por isso não sabem reconhecer a voz do Pai quando Ele está falando. Pai. Entenda isso. Glória a Deus. Você perdeu a proximidade com Deus. Você perdeu a intimidade com o Pai. Por isso que hoje há necessidade de você toda a vida ficar pedindo confirmação para Deus. Eu não falo isso para me vangloriar, mas eu falo isso para servir de testemunho para os irmãos. E nas minhas orações eu falo para Deus, Senhor, quando alguém chegar até mim para me entregar algo vindo da sua parte, essa é a oração que eu faço para Deus. Eu quero que o Senhor me dê a sabedoria, o discernimento, para que eu possa compreender se de fato é do Senhor ou não. E graças ao bom Deus, Deus tem me dado essa sabedoria. Muitas e muitas vezes, quando a gente vai pregar em certos ministérios por aí afora, chega às vezes o pregador não, chega o pastor da igreja, muitas vezes, a irmãzinha do colo que vem sambando, ali até você, sabe? Falando de mistério e rodando ali, ela chega até você e fala assim, que diz o Senhor. Só que muitas vezes eu olho assim, e Deus tem dado a sabedoria para entender que de fato não é Ele que está falando. Está na hora da igreja entender que o diabo, infelizmente, tem se ajuntado dentro de muitas igrejas. Aleluia, E glória a trazido um Deus. espírito de engano. É verdade, Jesus. Pastor, e quando é que eu vou compreender, quando é que eu vou entender quando é Deus e quando não é? Quando eu tenho uma intimidade com Deus. Glória a eu consigo Deus. discernir a voz dele Senhor. em somente uma palavra, um direcionamento que ele me dá. Tu és verdadeiro. E foi assim com o rei Josafá. Em toda aquela multidão, uma pessoa se levanta e aponta para ele a direção. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o rei Josafá, ele ouve aquela voz. Glória a Deus. Ele ouve aquela direção que é dada para ele. Ele ouve aquela direção que é apontada para ele. E a Bíblia vai dizer que ele reúne o seu exército. Ele vai para o campo de batalha. Ele reúne o seu exército. Ele vai ali para aquela peleja. Ele ouve a direção de Deus. E ele obedece. Tanto é que a Bíblia vai dizer que o rei Josafá, em certa ocasião, um pouco mais à frente na história, ele vai dizer o seguinte. Lá no versículo 20, para você entender, ele diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. Glória a Deus. Veja só o que o rei Josafá ele vai dizer. Crede no Senhor vosso Deus, e vós estareis seguros. E crede nos seus profetas, e vocês irão prosperar. Aprenda a ouvir a voz de Deus e confiar um pouco mais. Aprenda a ouvir o direcionamento que Deus está te dando nessa noite e se lançar de cabeça. Oh, glória. Se entregar. Porque uma vez que você se entrega na presença de Deus de fato e de verdade, você não tende a perder, você só tende a ganhar sobre essa vida. É verdade. Glória a Pastor, Deus. mas eu obedeci à voz de Deus e não aconteceu da forma que eu imaginei, não aconteceu da forma que eu planejei, mas através desse decepcionamento, através dessa frustração que você teve, você amadureceu na fé, você cresceu emocionalmente, você cresceu espiritualmente. Então aprenda algo aqui nessa noite também: tudo nessa vida vai servir de aprendizagem. Aleluia. Tudo nessa vida é Deus querendo nos ensinar uma grande lição. Aleluia. E algo que me chama a atenção para finalizar essa palavra: o rei Josafá, quando ele vai para aquele campo de batalha, quando ele vai para aquela guerra,
a Bíblia vai dizer que ele coloca na linha de frente. Ele coloca na frente do exército os levitas. Ele coloca na frente ali dos soldados os cantores. Ele diz para ele: olha, vocês vão na frente e vão louvando ao Senhor. Aleluia. O rei Jeosafá vira para aqueles cantores, para aqueles levitas e vai dizer: olha, vão na frente dos soldados. Enquanto vocês vão na frente, eu quero que vocês vão cantando, eu quero que vocês vão adorando a Deus. Aleluia. Sabe o que Deus quer dizer para alguém aqui nessa noite? Essa peleja não é sua, ela é minha. Mas aprenda a fazer a sua parte nessa terra. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: essa peleja é de Deus. Mas é para continuar é para você continuar orando na madrugada, é para você continuar adorando a Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: essa peleja é dele. Mas enquanto você estiver passando por essa luta, continue servindo, continue adorando, continue exaltando, continue meditando a palavra. Não é para cruzar os braços e dizer: Senhor, está nas suas mãos, faça o que o Senhor quiser. Não, a luta é dele, a peleja é dele. Mas é para você aprender a tomar posição nessa terra, é para você aprender a continuar adorando ao Senhor. Porque enquanto você adora, aprenda algo aqui nessa noite, enquanto você adora, Deus lá nos céus está enviando anjos sobre essa terra, está pelejando por ti essa batalha. Glória a Deus. Aleluia. Deus está enviando anjos enquanto você adora, Glória a Deus. para guerrear as guerras que você não consegue. Aleluia. Só que nós presenciamos pessoas que, quando Deus aponta a direção, ela cruza os braços, sendo que Deus vai falar para o rei Jeosafá: olha, a guerra é minha, a peleja é minha, Aleluia. mas reúna o exército e vai para o campo de batalha. Glória a Deus. E Deus fala para eles: chegando no campo de batalha, vocês vão ficar parados, vocês vão apenas contemplar aquilo que eu vou fazer naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você chegou aqui nessa noite, passando por uma peleja que com força física você não consegue vencer. Você chegou aqui nessa noite, passando por uma guerra que na força do grito você não vai conseguir vencer. Que na força humana você não tem condição para vencer. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: apenas continue adorando. Glória a Deus. Apenas continue tomando posição sobre essa terra, porque eu vou pelejar por ti Glória a a batalha que você não consegue pelejar. Deus. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Oh, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Oh, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o rei Jeosafá ele vai para o campo de batalha. Ele reúne os levitas à frente dos soldados.